Olá, povo de Deus! Agora a gente vai ver aí como é que eu calculo esse campo elétrico, na verdade, na prática, como é que eu faço, né? E às vezes a gente acha que na física a gente tem que ficar decorando um monte de fórmula que não tem sentido, mas na verdade tem sentido sim, tá? Porque você conhece essa segunda formulazinha que está embaixo, não conhece? Essa é a fórmula do peso, né? Como é que eu calculo o peso de um corpo? Eu pego a massa que ele tem, né? E multiplico pela gravidade. Tá legal? Mas esses caras aqui têm nomes, tá? Opa, deixa eu botar aqui. Que são esses aqui. Então, o peso, como a gente viu na aula anterior, é a força gravitacional. O G é o campo gravitacional. E o Mzinho é a massa que vai sofrer a ação desse campo gravitacional. Lembra que eu falei aquela frase na aula anterior muito importante? Campo gera força. Então, aqui um campo gravitacional, tá aqui o campo gravitacional que é o G, tá? Exerce uma força, que é a força gravitacional, tá? Em cima de um corpo de massa Mzinho. Então, isso é que essa fórmula diz. Quando você vai calcular o seu peso, você está calculando quanto de força a Terra está fazendo em cima de você. Então, é o campo gravitacional da Terra que vai gerar essa força gravitacional em cima do seu corpo de massa Mzinho. E aí, se você olhar para a equação de cima, você vai ver que a equação de cima ela é igual à equação de baixo. Só muda os personagens. A força gravitacional vira força elétrica. Tá? Aqui, ó. Força gravitacional vira força elétrica. A massa vira carga, porque é ela que vai sofrer a ação da força elétrica. E o campo gravitacional vira o campo elétrico. Então, essa fórmula aqui que você está tão careca de saber peso igual a mg, você não precisa decorar a fórmula da força. Porque ela tem exatamente o mesmo estilo e o mesmo formato da fórmula do peso. É porque a gente não pensa. Então, quando a gente não pensa, a gente acha, qual é a fórmula da força com o campo? A gente nem lembra. Mas, na verdade, ela tem o mesmo formato do peso. Tá legal? Então, isso é muito importante você entender e observar que essas duas fórmulas elas têm estruturas muito semelhantes. Mas, por exemplo, quais são os fatores que, na verdade, vão influenciar no campo elétrico? É isso que a gente vai ver agora. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui nessa dupla dinâmica, você repara que eu vou ter uma carga aqui, Qzão. Essa carga vai perturbar a região em volta dela e criar um campo elétrico, tá? E aí aqui eu tenho uma carguinha de prova, que é o Qzinho. Se aparecer uma força em cima dela de natureza elétrica, eu sei que aqui tem um campo que foi gerado por um outro indivíduo, tá? Então, quais são os fatores que vão influenciar? Tá, então, aqui apareceu a força de repulsão, beleza. A gente já viu que F igual a Q vezes E, tá? Mas a força entre duas cargas, a gente aprendeu lá no videozinho de lei de Coulomb, né? K, Qzinho sobre D2, tá? E aqui é o Qzinho, né? Porque esse Q aqui é de quem sofre a força, tá? Vezes o campo. E aí você repara que aparece Qzinho de um lado e Qzinho do outro. Eu posso cortar fora e aí eu consigo determinar quais são os fatores que vão influenciar no meu campo elétrico. Quais são os fatores? Você já conhece, né? O K é aquela constante, né, que no vácuo vale 9 vezes 10 a 9. É o mesmo K da lei de Coulomb, tá? Então, obviamente, depende do meio, né, que as partículas estão inseridas. Depende da carga, mas presta bem atenção. Depende única e exclusivamente da carga geradora, daquela que gerou o campo, que é o Qzão. Não depende do Qzinho. E depende da distância, né? Quanto mais longe eu estou da minha carga geradora, menos campo ela vai exercer, tá? Isso aqui é muito parecido com o peso, né? O peso também é. Porque, por exemplo, eu tenho a Terra, né? A Terra tem uma massa grande
Então ela vai gerar um campo gravitacional grande se comparado com a Lua, por exemplo. A Lua tem uma massa pequena. Então, quando ela gerar um campo gravitacional, ela também vai gerar um campo pequeno. No caso aqui, o personagem massa vira carga, né? Outra coisa importante, se você bota aqui um elefante e você bota uma latinha de Coca-Cola, as duas vão sofrer a mesma aceleração. Por quê? Porque o campo gravitacional só depende de quem gerou o campo, no caso a Terra. Não depende de quem você enfiou dentro do campo. Por isso que quem você enfiou dentro do campo aqui, ó, cortou fora. Não depende da carguinha que você colocou ali. Só depende de quem gerou o campo elétrico, que é a carga Qzão. Tá? E claro, se você vai se afastando do planeta Terra, a Terra vai fazendo uma força cada vez menor em você. Não é isso? Por quê? Porque o campo gravitacional vai se tornando mais fraco. A mesma coisa vai acontecer aqui. Conforme eu vou me afastando, né? Você vê aqui que é inversamente proporcional. Conforme eu vou me afastando da carga geradora, o campo vai se tornando cada vez mais fraco até ele deixar de existir. Tá bom? Então aqui a gente viu as duas formulazinhas para a gente poder calcular o campo. Uma que é o campo elétrico gerando a força elétrica e outra, quais são os fatores que vão influenciar nesse valor do campo. Tá bom? Então espero que você tenha gostado. Agora vamos fazer exercício aí para a gente aplicar esse negócio. Um grande beijo. Tchau, tchau.